Conhecida como terra do sertanejo, da capital do Brasil, da agropecuária, do Pantanal e por ser a segunda maior região do país em área, o Centro-Oeste é uma das regiões mais enigmáticas do Brasil, sendo o último território conquistado durante a colonização, tendo uma história pré-colombiana fascinante e um dos maiores mistérios da história, que inspirou uma famosa saga cinematográfica. Hoje vamos falar um pouco sobre a região Centro-Oeste. A capital do Brasil, localizada no Distrito Federal, é considerada uma das maiores cidades planejadas da história recente, que apesar de ter sido fundada já no século XX, tem uma história bem antiga. No século XVIII, com o início do ciclo do ouro no Brasil, a coroa portuguesa já demonstrava interesse em construir uma capital do zero no centro do país, mais especificamente no que hoje é Minas Gerais. Mas por razões estratégicas, a capital foi movida de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, já que o Rio já era uma cidade consolidada e que era o porto mais defendido da colônia. Com a chegada da família real portuguesa em 1808, foi sugerido a Dom João VI que recolocasse a capital para o interior por motivos estratégicos, já que muitos temiam ataques franceses pela costa do Brasil. Porém, Dom João VI preferiu a permanência no Rio de Janeiro. Com a independência em 1822, José Bonifácio sugeriu ao parlamento a criação de uma nova capital no centro do país, com o nome de Brasília ou Petrópole, já que temiam novos ataques dos portugueses e desejavam uma melhor defesa geográfica, já que a região escolhida era a comarca de Paracatu, uma região montanhosa localizada em Minas Gerais. Ao longo do século XIX e na primeira metade do século XX, muitos projetos foram se desenvolvendo no Planalto Central, onde grupos defendiam a construção de uma futura cidade. Não só para a melhor defesa, mas também para o aumento populacional do Centro-Oeste, uma região com terra fértil, mas pouca mão de obra. Em 1946, com a queda de Getúlio Vargas, o Congresso aprovou a criação da nova capital, e durante os anos 40 e 50, uma comissão foi enviada para explorar a região do atual Goiás, para averiguar o melhor terreno para o início da construção. Com a eleição de Juscelino Kubitschek em 1955, as obras são iniciadas no ano seguinte, onde grandes nomes como Israel Pinheiro, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer delimitaram os melhores locais para a construção de prédios, palácios governamentais e áreas urbanas, no que ficou conhecido como Plano Piloto. A cidade foi construída por trabalhadores de todas as partes do país, que eram apelidados de candangos, e foi inaugurada oficialmente em 21 de abril de 1960. A construção de uma nova capital do zero ganhou atenção e holofotes mundiais, com ela sendo símbolo do momento de desenvolvimento que o país passava, e com o passar dos anos, novos núcleos foram sendo construídos, novas estradas conectavam a cidade ao resto do país e novas cidades eram fundadas. Hoje, Brasília é considerada uma das grandes maravilhas da engenharia moderna, sendo um grande exemplo de cidade planejada no século XX. No começo do século XVIII, a região centro-oeste do Brasil começou a ser explorada pelos portugueses após a descoberta de ouro. O ciclo do ouro substituiu o do açúcar e marcou o povoamento do interior e a chegada massiva de portugueses à metrópole para tentar a sorte na colônia. As expedições de exploração eram conhecidas como bandeiras e seus integrantes eram conhecidos como bandeirantes. Eles exploraram o interior, fundaram cidades, escravizaram indígenas e tomaram posse de novos territórios para a coroa portuguesa. O período foi marcado pela fundação de várias cidades, como Cuiabá em 1719 e Goiás em 1727, que deram origem às capitanias de Mato Grosso e Goiás. Nessa época, também surgiu a lenda de um bandeirante que entrou para a história e que vamos falar agora. Bartolomeu Bueno da Silva foi um bandeirante português que participou da exploração do atual estado de Goiás, sendo considerado um dos maiores exploradores da região central. Ele foi uma figura enigmática e cheia de mistérios, onde nem sequer sabemos a data de seu nascimento ou morte. Embora não se saiba quem realmente ele era, a tradição coloca seu nome como Anhanguera, que no idioma nativo significa Diabo Velho. Segundo a lenda, ele chegou numa região do interior e encontrou uma aldeia indígena, onde os nativos possuíam adornos feitos de ouro. O bandeirante queria saber onde estavam as minas de ouro, mas os indígenas se recusaram a falar. Tempos depois, Bartolomeu voltou com uma vasilha com água ardente e ateou fogo, ameaçando queimar os rios da região. Os indígenas, aflitos com tudo aquilo, cederam e delataram onde podia ser encontrado ouro e outros metais preciosos, com ele sendo chamado pelos indígenas de Anhanguera,
No entanto, outros historiadores atribuem esse nome a uma tribo chamada Inhaguera, que teria sido escravizada por Bartolomeu Bueno da Silva. Eu pensei em colocar esse caso lá no final do iceberg, mas ele foi tão recente que eu acho que todo mundo aqui ainda se lembra. Lázaro Barbosa de Souza foi um criminoso que tocou o terror no entorno do Distrito Federal e foi buscado por uma força-tarefa policial durante 20 dias, em junho de 2021. Lázaro Barbosa já tinha um longo histórico criminal, já tendo assassinado 2 pessoas na Bahia e assaltado casas no interior de Goiás e Distrito Federal, chegando a matar 4 pessoas da mesma família e sendo acusado de estuprar uma menina de 19 anos. Devido à facilidade com a qual o bandido se escondia e andava pela mata, e a rapidez com a qual se escondia, Lázaro foi buscado por uma força policial que fecharam as fronteiras goianas e colocaram mais de 200 homens na região, incluindo helicópteros e cães farejadores. A mídia fez uma das maiores coberturas policiais da história do Brasil, com o caso sendo mostrado em redes sociais e na televisão, ganhando até uma certa repercussão internacional. As cidades do entorno do Distrito Federal também foram aconselhadas a tomar precauções e medidas de segurança, gerando um ambiente digno de um filme de terror. Lázaro foi encontrado na casa da ex-sogra, no município de Águas Lindas de Goiás, onde morreu baleado após uma troca de tiros com a polícia. Apesar de sua morte, o caso ainda hoje é investigado, já que muitos acreditam que Lázaro possuía uma rede de apoio pela região. Existe muita polêmica sobre o caso em si, já que o criminoso havia sido preso algumas vezes e estava em regime semiaberto, com alguns criticando a medida da justiça e alegando que se as leis fossem mais duras, nada disso teria acontecido. Podemos também citar a ligação de Lázaro Barbosa com o satanismo e o ocultismo, onde seu corpo chegou a ser profanado após sua morte. Esse caso tem muita, mas muita coisa por trás, coisa que não daria tempo de falar por aqui, mas sem dúvida está marcado como um dos grandes casos criminais da história do Brasil. Em 1987, a cidade de Goiânia presenciou um dos piores acidentes envolvendo radiação da história. Tudo começou quando os catadores encontraram uma máquina de radioterapia em um hospital abandonado, levando a máquina para casa a fim de vender suas peças. Desde aí, os catadores já começaram a ter sintomas como náuseas, vômitos, diarreia e indisposição. Pouco depois, eles venderam para o Ferro Velho, cujo dono era Devair Ferreira, que terminou de desmontar a máquina e encontrou uma cápsula onde dentro estava um pó brilhante e azulado. Ele levou para casa e mostrou para sua família e vizinhos, incluindo seu irmão e sua sobrinha Leide, de apenas 6 anos. Pouco depois, todos da família e amigos próximos estavam apresentando sinais como tontura, vômito, diarreia e febre alta. A esposa de Devair então começou a suspeitar que isso tivesse alguma ligação com o pó branco que foi encontrado no Ferro Velho. Ela levou à vigilância sanitária, onde foi descoberto que o material era conhecido como Césio-137, uma substância altamente radioativa e nociva para o corpo humano. As pessoas que entraram em contato não só contaminaram suas famílias, mas toda a área por onde moravam, com elas sendo isoladas e evacuadas. O governo da cidade promoveu um mutirão, onde uma triagem foi feita para identificar as pessoas que haviam sido infectadas no Estádio Olímpico, com 129 delas sendo contaminadas. Ao todo, 4 pessoas que tiveram contato direto com o Césio-137 morreram, incluindo a pequena Leide de apenas 6 anos, que morreu sofrendo com danos nos rins, pulmões e perda de cabelo. O caso gerou repercussão nacional, gerando pânico na cidade e resultando na morte de várias pessoas ao decorrer dos anos. Até hoje, o acidente radiológico de Goiânia gera polêmica, tanto entre a instituição que cuidava do hospital por não ter retirado suas máquinas de lá, tanto entre o governo, que escondeu o caso durante algum tempo. O acidente radiológico de Goiânia é considerado o segundo pior acidente nuclear da história, atrás apenas do acidente de Chernobyl, em 1986. O Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon foi um militar e sertanista brasileiro nascido em Mimoso, no Mato Grosso. Ele ficou conhecido por liderar expedições no interior do Mato Grosso e na Amazônia, entrando em contato com povos isolados, descobrindo novos rios e mapeando a região. Apesar de inicialmente ele defender a integração dos indígenas à sociedade brasileira, pouco a pouco passou a defender a preservação cultural dos povos originários, sendo um dos fundadores e diretor do SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, em 1910, que foi substituído pela FUNAI em 1967.
Além disso, o Marechal defendia a criação de uma área onde os povos originários pudessem viver e manter suas tradições, sendo esse o Parque Nacional do Xingu. Por essas e outras, ele é considerado um dos grandes pioneiros da proteção dos povos indígenas do Brasil, além de pai das telecomunicações e patrono da comunicação do Exército Brasileiro. Seu nome deu origem a várias rodovias, estradas e bairros em todo o Brasil, incluindo o estado de Rondônia, na região norte. O seu nome também foi escrito no livro de heróis e heroínas da pátria, sendo considerado um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Os cerca de 3.000 operários que ajudaram na construção de Brasília eram apelidados de candangos, sendo eles pessoas vindas de todo o Brasil não só para trabalhar, mas para fixar residência na nova capital. Os primeiros vieram em outubro de 1956 e construíram suas casas ao redor do projeto do Plano Piloto. E apesar de serem chamados de heróis pelo presidente Juscelino Kubitschek, eles viveram em condições deploráveis e com a inauguração da cidade, seus terrenos foram isolados do centro administrativo e a cidade adquiriu as melhores terras por lá. Os candangos formaram centros populacionais que hoje são regiões administrativas como Samambaia, Taguatinga e Candangolândia, sendo que hoje o nome candango é praticamente sinônimo de brasiliense. Pelo fato de trabalharem em condições péssimas e serem desprezados pela classe alta, existem muitas lendas bem macabras envolvendo os candangos, que afirmam que os corpos de alguns deles que morreram durante a construção foram concretados nos prédios da Praça dos Três Poderes. Já outros, mais supersticiosos, afirmam que os espíritos continuam vagando pela cidade como fantasmas. Sendo a terra das duplas sertanejas no Brasil, Goiás é um dos estados mais importantes do país, mas o mistério que ronda a história desse lugar vem da origem de seu nome. É dito que Goiás, Goiá ou Goianás, foi o nome de uma poderosa nação indígena que habitou aquela região antes da chegada dos portugueses. Eles seriam um povo bem mais sofisticado que os demais, possuindo grande conhecimento de ouro e uma produção de cerâmica bem mais evoluída. Eles teriam sido conquistados pelos bandeirantes e, após isso, rapidamente se extinguiram por se recusar a abandonar a sua cultura. Apesar disso e dos relatos das tribos de São Paulo, não existe qualquer evidência de que alguma vez existiu uma tribo com esse nome por lá. O nome Goiás significa algo como iguais ou pessoas da mesma origem, já que eles também seriam do grupo Tupi-Guarani, numa região onde a maioria dos povos são do grupo G. Acredita-se que essa tribo sequer tenha existido em algum momento da história, com a teoria mais aceita de que, na verdade, eles seriam um povo tupi que habitava aquela região e se distinguiam dos demais por seu idioma e cultura. Alguns candidatos a serem a tribo Goiás são a nação Caiapó e os Avacanoeiros, que tem bastante ligação com o grupo tupi. Existe também a hipótese da tribo ter sido apenas uma má interpretação dos bandeirantes acerca dos habitantes locais. Seja como for, a origem do nome do estado ainda é um tema controverso e que não se chegou a uma conclusão exata. Muitos historiadores veem similaridades entre Brasília, capital federal, e Akhetaton, capital do Antigo Egito no reinado do faraó Akhenaton. As duas cidades foram movidas por um sentimento de mudança, representando uma nova era em suas respectivas épocas. No caso do Brasil, Brasília representava o sentimento de desenvolvimento e crescimento populacional do Brasil, com um grande otimismo para o futuro. Já Akhetaton representava uma nova ideia espiritual para o Egito, já que o faraó a construiu em honra à divindade solar Aton. As duas cidades também foram construídas nos centros dos respectivos países, Brasília no Planalto Central e Akhetaton mais ou menos no delta do Rio Nilo. As duas cidades também foram construídas em tempo recorde, aproximadamente 4 anos. Akhetaton tinha um formato de pássaro, animal sagrado para a religião egípcia, enquanto Brasília representava um avião, o chamado Plano Piloto. Tanto uma quanto outra também possuíam grandes estradas, construções em formato de pirâmide e eram divididas em setores ou bairros. O Memorial JK em Brasília possui uma estrutura similar a uma pirâmide, da mesma forma que os governantes do Antigo Egito eram sepultados. JK faleceu exatamente 16 anos após a construção da cidade, e Akhenaton também. Essas similaridades são bastante detalhadas, com alguns até brincando com o fato e afirmando que JK seria uma reencarnação de Akhenaton. Quem pensa que apenas o Peru e o México tiveram grandes civilizações, temos mais um povo para mostrar o contrário. Assim como dito no iceberg da região norte, muitas sociedades complexas se estabeleceram em várias regiões que futuramente seriam o Brasil, e no centro-oeste
existiu a civilização Uiguro, uma rede de cidades interligadas por estradas e rios. O interessante é que esse povo contava com cidades muradas, templos, utilizavam ouro e possuíam uma unidade política e administrativa. Segundo pesquisadores, eles teriam vivido por até 1000 anos, sendo uma das grandes tribos dominantes do que hoje é o Parque Nacional do Xingu. Além disso, os uiguros também possuíam uma moderna criação de peixes, conheciam de metalurgia e tinham contato comercial com outros povos que iam até a costa brasileira, com seu conhecimento sendo passado entre os nativos. Infelizmente, quando os europeus chegaram na região por volta do século XVIII, as cidades já estavam totalmente abandonadas. A principal hipótese é que os uiguros tenham sido contaminados por doenças europeias, trazidas através de povos que tiveram contato direto com eles. Após isso, eles teriam entrado em decadência por volta do século XVI ou XVII, abandonando as cidades ou sendo destruídos por outro povo. Os achados foram investigados apenas no século XX, construídos através de povos do Xingu e os modernos uiguros, do qual se acredita serem descendentes dessa antiga e esquecida civilização. Em 1925, o aventureiro e explorador Percy Fawcett, na companhia de seu filho mais velho, partiram numa viagem pelo interior do Mato Grosso, em busca de uma cidade perdida apelidada por ele de Cidade Z. O conhecimento dessa possível cidade foi encontrado através do manuscrito 512, escrito por um bandeirante português no século XVIII, e que descrevia uma cidade em ruínas no que hoje seria o oeste do Brasil. Fawcett estava inspirado na recente descoberta de Machu Picchu e queria deixar seu legado como descobridor de uma grande cidade perdida. Ele, seu filho e mais um integrante entraram em contato com aldeias quase isoladas do interior, adentrando rios inexplorados e lugares onde nenhum homem branco se atreveu a entrar. Mas em 29 de maio de 1925, ele telegrafou para sua esposa, onde afirmou que estavam prestes a entrar num território inexplorado, identificado hoje como o Rio Xingu, que vai desde o Mato Grosso e desemboca no Rio Amazonas, no estado do Pará. Desde então, eles nunca mais foram vistos. Teorias existem muitas, com as mais aceitas afirmando que eles foram atacados por alguma tribo isolada, um animal selvagem, ou definharam por alguma doença local. Fato é que eles nunca mais foram encontrados e nem seus corpos puderam ser recuperados, com muitas missões de resgate adentrando o território sem sucesso. Até que em 1952, os irmãos Vilas Boas entraram em contato com o povo Kalapalo, que afirmou que muitos anos atrás, 3 homens haviam sido mortos e enterrados perto de uma árvore. A alçada foi recolhida e estudada, mas a própria família de Fawcett se recusou a fazer um teste de DNA para comprovar se eram deles ou não, permanecendo assim como um grande mistério da história do Brasil. Mas algo bem curioso que podemos falar é que Percy Fawcett foi uma das inspirações para a criação de Indiana Jones, uma das maiores sagas cinematográficas da história. Sim, uma franquia que já marcou a sétima arte, foi inspirada num caso que ocorreu no Brasil. Não sei vocês, mas isso pra mim é uma coisa bem louca. Por ter sido uma região isolada durante tantos séculos, é no centro-oeste que encontramos muitos lugares tidos como paranormais e misteriosos, guardando histórias assustadoras. A Chapada dos Veadeiros, localizada em Goiás, é um exemplo disso. Quem já passou por lá não tem dúvida quanto à energia daquele local. Segundo a lenda, a região passa por cima de uma placa gigante de quartzo rosa, e daí vem a energia que os visitantes alegam sentir. Outro mistério que envolve o local é o Paralelo 14, uma linha imaginária que corta o planeta a partir do meridiano de Greenwich e liga a cidade de Alto Paraíso, uma das principais da Chapada, a Machu Picchu no Peru, também famosa pelo misticismo. É possível encontrar uma placa por onde passa o Paralelo 14, com os boatos alegando que existe um portal que leva até a cidade peruana. Relatos de OVNIs também são bem comuns. Outro lugar misterioso é a Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, que conta com diversas cachoeiras, cavernas, rios, entre outras belezas. As lendas giram em torno de sua localização, no Paralelo 15 Sul. Assim como no caso anterior, há uma linha imaginária por onde passa a Chapada dos Guimarães e liga vários pontos místicos da América do Sul. O Paralelo 15 Sul é traçado em forma de triângulo e passa por 16 localidades sul-americanas com rico patrimônio cultural e histórico, fazendo a ligação entre elas. Lá existem vários locais com nomes bem diferentes, como o Portal do Inferno, a Cachoeira Véu de Noiva e a Caverna Aroê Jari, que no idioma local significa Morada das Almas.
A Serra do Roncador, também no Mato Grosso, é também uma região envolta em lendas e mistérios, que vão desde antigas civilizações até portais e avistamentos de OVNIs. Por estar rodeada de montanhas e rochas, o som do vento que passa por lá produz um som semelhante a um ronco, sendo daí que vem o nome da serra. João Melchior Bosco, mais conhecido como São João Bosco ou Dom Bosco, foi um sacerdote católico muito importante no século XIX, já que ele revolucionou a propagação do evangelho, focando nos jovens e numa abordagem mais pedagógica. Não à toa, ele é hoje conhecido como padroeiro dos jovens. Porém, Dom Bosco também é conhecido por ter tido muitos sonhos misteriosos, onde com muito significado ele descrevia eventos futuros e tinha visões de planos espirituais, todos eles reconhecidos pela igreja. Um deles em particular ocorreu em 1883, quando ele sonhou que uma grande cidade seria fundada na América do Sul, que ele descrevia como uma terra prometida. Segundo suas palavras, entre os graus 15 e 20 havia uma enseada bastante longa e bastante larga, que partia de um ponto onde se formava um lago. Disse então em uma voz repetidamente: quando se vierem escavar as minas escondidas nesses montes, aparecerá aqui a terra prometida, de onde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. A descrição dessa região bate perfeitamente com a área onde 77 anos depois foi fundada Brasília, que, como já dissemos, tem um histórico de planejamento bem antigo. O sonho de Dom Bosco também foi supervalorizado por Juscelino Kubitschek e as pessoas mais próximas da fundação da cidade. Por isso, hoje ele também é considerado o padroeiro de Brasília. Não ironicamente, a Ordem dos Salesianos, fundada por Dom Bosco, foi um dos primeiros grupos religiosos a se assentar na cidade. Normalmente o Brasil não é vítima de terremotos e nem abalos sísmicos, mas isso não significa que já não tenha ocorrido um caso assim por aqui. Em 31 de janeiro de 1955, um sismo de magnitude 6,3 na escala Richter atingiu a Serra do Tombador, no Mato Grosso, região do município de Maringá, a 375 quilômetros de Cuiabá. O temor ocorreu às 2h03 da manhã, e apesar de não ter causado nenhuma destruição ou deixado mortos, há relatos de pessoas na capital que acordaram durante a noite com um tremor. Esse também é considerado por muitas fontes o maior terremoto ocorrido no Brasil, apesar de felizmente não ter deixado danos. As lendas folclóricas do Centro-Oeste são famosas por conterem elementos indígenas, europeus e africanos, sendo também consideradas variações de outras lendas de parte do país. A caipora talvez seja o exemplo mais conhecido, sendo ela uma entidade protetora da floresta e responsável por atacar aqueles que tentam matar os animais por esporte, sendo considerada uma variação do curupira. O arranca-língua é também popular pela região, sendo descrito por vezes como um primata gigante, mas por outras como um ser fantasmagórico ou um demônio. O que caracteriza de verdade o arranca-línguas é a sua sede insaciável por línguas, que são arrancadas das vítimas pouco depois de elas serem mortas. A lenda é originária do estado de Goiás, sendo derivados de vários casos onde animais eram encontrados mortos em fazendas e suas línguas arrancadas. Derivado do Mato Grosso, existe também a lenda do minhocão, uma criatura gigantesca e com uma forma semelhante a uma minhoca. Segundo a lenda, o monstro vivia debaixo da terra e pelos rios, devorando ribeirinhos e causando um verdadeiro terror por onde passava. Novamente em Goiás, existe a lenda do menino Romãozinho, uma criança que durante a vida desrespeitava os pais, pregava peças em todo mundo e fazia todo tipo de maldade. Por causa disso, ele foi amaldiçoado pela sua mãe, que o condenou a não ser aceito nem no céu nem no inferno, com sua alma vagando pelos sertões e pregando peças em todos ao redor. Outras lendas folclóricas populares pelo estado são do Pé de Garrafa, o Nego d'Água, a Casa das 365 Janelas e a Mãe do Ouro. Se você conhece mais alguma que eu não citei por aqui, inclua nos comentários. Em meados dos anos 70, a cidade de Campo Grande, no atual Mato Grosso, presenciou um aumento populacional devido à agricultura e desenvolvimento. A maioria dos migrantes tinham que trabalhar durante o dia nas lavouras, e para não deixarem suas crianças sozinhas, as deixavam sob o cuidado de uma mulher misteriosa chamada Célia de Souza.
Nascida no Paraná, ela era conhecida por ser uma benzedeira e conhecer muito sobre magia negra, mantendo também um tipo de creche na própria casa, no bairro de Sapolândia, uma zona provisória da cidade que tinha esse nome devido ao grande número de lagoas, que reuniam muitos sapos. Muitos pais passavam dias fora de casa, mas enquanto isso, as crianças e adolescentes que eram confiados ao cuidado de Célia acabavam sendo maltratados, não alimentados e espancados. Em alguns casos, alguns deles vieram a óbito devido aos maus tratos a qual eram submetidos. Após um tempo, ela foi denunciada, e com a morte de uma criança que sofreu de traumatismo craniano, ela foi presa durante 2 anos. Após isso, em 1981, ela se mudou da cidade e nunca mais se soube dela. Existem muitas teorias que tentam explicar o que teria acontecido com Célia de Souza. Algumas apontam que ela passou a viver na floresta até sua morte. Já outras dizem que ela se mudou para Paraguai e outras afirmam que ela tirou sua vida ou foi morta por alguém. Seja como for, sua história ficou muito conhecida na região e recebeu o apelido de Bruxa da Sapolândia, causando um verdadeiro terror nas crianças da época, sendo usada como lenda urbana em todo o Mato Grosso do Sul. Em 1963, os senadores alagoanos Arnon de Melo e Silvestre Péricles protagonizaram um dos episódios mais chocantes da história da política nacional. Apesar de representarem o mesmo estado, os senadores eram inimigos mortais, tanto por motivos pessoais e familiares, quanto por questões políticas. Arnon de Melo constantemente confrontava Silvestre Péricles, que por várias vezes o ameaçou de morte. Com isso, Arnon de Melo começou a andar armado e praticar tiro ao alvo, na intenção de se defender em caso de qualquer investida do rival. Numa sessão do dia 4 de dezembro de 1963, Arnon de Melo subiu ao plenário para fazer um discurso, onde iria denunciar todas as ameaças que sofria de Silvestre Péricles e sua família. Ele começou o discurso e Péricles chegou a se levantar para se defender, mas Arnon pensou que ele sacaria uma arma, por isso rapidamente tirou seu revólver do bolso e disparou 3 tiros na direção do rival. Após isso, o caos foi instaurado, com parlamentares fugindo e se jogando em cima de Arnon para contê-lo. Péricles havia se jogado no chão e não havia sido atingido, com as balas indo em direção ao senador acreano José Cairala. Ele foi levado às pressas para o hospital, mas acabou morrendo pouco depois. Silvestre Péricles e Arnon de Melo chegaram a ser investigados, mas foram inocentados pouco depois e continuaram suas carreiras públicas até suas respectivas mortes, ocorridas em 1972 e 1983. A parte mais revoltante do caso é a morte de José Cairala. O acreano era suplente do senador José Guiomar, e aquele seria seu último dia no mandato, com ele estando ali apenas para suprir a ausência do titular. Por isso, sua mãe, esposa e filhos também estavam no Senado e assistiram o assassinato de camarote. A viúva do senador chegou a pedir uma indenização altíssima, exigindo que Arnon de Melo arcasse com a educação de seus filhos e o mantimento da família, mas o máximo que ela conseguiu foi uma pensão do governo acreano. Como fato curioso, Arnon de Melo era pai de Fernando Collor de Mello. Um dos casos mais revoltantes de violência contra o indígena ocorreu no Paralelo 11, no atual estado do Mato Grosso. Entre as décadas de 50 e 60, muitas regiões remotas do estado foram exploradas para a construção de novos centros populacionais e exploração de ouro e diamante. Porém, muitos povos nativos ainda habitavam aquelas regiões e se recusavam a ceder territórios. O principal povo eram os chamados Cinta-Largas, que habitavam a região do rio Aripuanã e já tinham um longo histórico de conflitos com grileiros e homens brancos, vindos desde o final do século XIX. Em novembro de 1963, os municípios ao redor do rio autorizaram a empresa Arruda, Junqueira e Cia, LTDA, a explorarem ouro e pedras preciosas. Porém, eles sabiam que os Cinta-Largas se recusariam a ceder territórios e negociar com brancos. Por isso, o chefe da empresa, Antônio Mascarenhas Junqueira, iniciou um plano cruel para acabar com os nativos. Com a ajuda do prefeito do município de Aripuanã, vários helicópteros lançaram dinamites nas aldeias indígenas, gerando caos e desespero nos nativos. Pouco tempo depois, uma expedição punitiva liderada por Francisco Luiz de Souza, mais conhecido como Chico Luiz, massacraram mais de 30 indivíduos daquele povo, incluindo mulheres e crianças. Existem muitos relatos sobre esse massacre, mas eu não posso falar aqui para o YouTube não derrubar esse vídeo, mas já adianto que são bem chocantes e podem te deixar revoltado. O massacre era para ter sido um segredo entre os grileiros e a empresa, mas após um dos envolvidos não ter sido pago devidamente, ele denunciou todo mundo e o caos foi parar na Justiça de Cuiabá e posteriormente foi publicado no jornal O Globo, ganhando repercussão internacional. A Polícia Federal começou as investigações, chegando a prender vários envolvidos diretos e indiretos,
chegando também a ouvir os 3 únicos sobreviventes daquele massacre. O juiz que cuidou do caso até chegou a dizer: "Nunca ouvimos um caso com tanta violência, tanta ignomínia, egoísmo e selvageria e tão pouca apreciação pela vida humana." Apesar de condenados, muitos deles acabaram sendo inocentados e responderam em liberdade, em especial o dono da empresa, Antônio Mascarenhas Junqueira, que morreu sem nunca sequer ter sido julgado. Um relatório de quase 7.000 páginas sobre o ocorrido também foi perdido em 1967 e reencontrado apenas em 2012. Outro responsável, Sebastião Palma de Arruda, também jamais foi julgado e ainda foi suspeito de ter participado de outro crime em 1987, onde foi acusado de ser o mandante da morte do missionário espanhol Vicente Cañas. Apesar de toda a violência e impunidade do caso, ele foi um dos principais motivadores da criação da FUNAI em 1967, que substituiu o SPI. Também foi usado pela Survival International, como um exemplo do porquê alguns povos isolados preferem não ter contato com grupos não indígenas. O caso também fez parte nos genocídios indígenas nos anos 60, 70 e 80, que eu comentei mais a fundo no iceberg da região norte. Um dos casos mais abafados pela história moderna foi o esquecido massacre da Pacheco Fernandes. Pacheco Fernandes era uma das muitas empresas que participaram da construção de Brasília. Ela mantinha um acampamento de operários candangos que trabalhavam em situações degradantes e jornadas abusivas, chegando a ultrapassar as 18 horas de trabalho. Somado a isso, a empresa havia cortado a água dos acampamentos, impedindo que no período de carnaval os operários pudessem ir à cidade livre, onde muitos gastavam dinheiro em bebidas e mulheres, atrapalhando seu desempenho durante o trabalho. Só isso já tinha deixado um clima tenso entre os trabalhadores e a empresa. Mas no domingo, no dia 8 de fevereiro de 1959, enquanto muitos operários almoçavam na cantina, 2 deles perceberam que a comida estava estragada e foram reclamar com os funcionários da cantina. A discussão levou a um caos generalizado, onde trabalhadores partiram para cima dos funcionários da cantina e alguns guardas locais. Com isso, a GEB, Guarda Especial de Brasília, foi acionada e enviou 4 soldados para conter a revolta, que por sua vez foram violentamente expulsos pelos operários. Mas a guarda não iria deixar barato e durante a noite invadiram o dormitório com mais soldados e armamento, iniciando o verdadeiro massacre. Depois disso, não se sabe muito. Nos dias seguintes, os jornais anunciavam que uma guarda de 60 soldados havia matado 9 operários, enquanto informações oficiais diziam que apenas uma pessoa havia sido morta e 48 ficaram feridas. Um jornal mineiro chamado O Binômio foi o único autorizado a cobrir o caso e conversar com os sobreviventes e membros da guarda. Alguns afirmaram que o número de mortos variava entre 100 e 200, ainda dizendo que os corpos foram jogados na Lagoa Feia, em Formosa, e nas funções da torre de TV, sendo cimentados para dar mais sustento ao prédio. Porém, as informações do jornal não foram levadas muito a sério, já que o mesmo fazia oposição ao governo de JK, além de ser acusada de promover matérias sensacionalistas. Após isso, o inquérito foi arquivado e ninguém foi punido. A única mudança ocorrida foi a extinção da GEB pelo presidente JK. Semanas após o incidente, 39 malas foram recolhidas sem dono e os candangos desaparecidos jamais foram encontrados. Em 2009, no local onde ficava o acampamento e hoje se localiza a Vila Planalto, foi erguida uma lápide em homenagem à memória das vítimas, sendo esse até hoje um dos maiores mistérios do Brasil.